Bom dia, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus por mais um dia que vem, que dá início para vivermos em oportunidade. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre, sempre. Eu agradeço ao Senhor Jesus por mais uma manhã de vida. Glória a Deus. Sejam bem-vindos nessa live de estudo. Um estudo que é um alimento rico um alimento rico que nós recebemos da palavra todos os dias, amém? Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, irmão Valdomiro, irmã Terezinha, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Dani, a paz do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus venha a estar sobre todos nós de maneira poderosa e abundante. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler, meditar sobre 1 João capítulo 3. E como sempre, Deus não desiste de nós, não se cansa, né? De nos trazer a palavra, de nos trazer o ensino. Bom dia, Janaína, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Passaram um bom final de semana? Eu desejo que sim. Eu desejo que sim, que vocês tenham passado na presença do Pai, glorificado o nome dEle. E para quem está no jejum, sigam firmes e fortes. Assim o Pai nos pede. Sejam fortes e corajosos diante de todos os desafios da vida. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar para agradecer esse dia de hoje. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome santo de Jesus, nós estamos aqui reunidos para glorificar o Teu nome, exaltar o nome do Senhor e dizer que o Senhor é santo, soberano, poderoso. Nós reconhecemos a Tua majestade e a nossa dependência do Senhor. Como filhos do Senhor, nós declaramos a nossa dependência e precisamos do Senhor diante de todas as situações do nosso dia. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa casa, na nossa família. Nos ajude a organizar todas as coisas que estão fora do lugar. Nosso amigo Espírito Santo, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos da Sua presença, a nos dar toda a direção, a nos auxiliar diante de decisões que precisamos tomar. Vem, Espírito Santo, nos conduza diante de todos os nossos caminhos. Pai, nós consagramos ao Senhor a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família. Pedimos ao Senhor a proteção dos céus. Coloca sobre nós, Senhor Deus, as armaduras de Efésios 6, armaduras de Deus que o Senhor nos permite usar. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, nós declaramos que estamos revestidos do Teu poder, estamos prontos para a batalha do dia de hoje e declaramos que com Cristo somos vencedores. A vitória é nossa, porque o Senhor Deus age na nossa vida e agindo o Senhor nosso Deus na nossa vida, quem nos impedirá? Ninguém. Não existe poder maior que o Teu, Pai. Nós reconhecemos. Por isso, nós declaramos vitória sobre a nossa vida, sobre o nosso ano. Cada mês que nós viveremos esse ano, nós teremos vitória. E quando o dia difícil vier, nós não nos esqueceremos disso. Pai, que o alimento dessa manhã venha a nos trazer a direção do nosso dia, da nossa semana. Que os nossos olhos espirituais se abram ainda mais nesse dia de hoje. Eu selo os nossos ouvidos com o sangue do Cordeiro e declaro, Senhor Deus,
que nós ouviremos somente a Tua voz. Teremos a sensibilidade de ouvir a Tua voz, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. É isso que eu oro e declaro em unidade e em concordância, Pai, com todos os meus irmãos que estão aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Marley, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Mi, Maria Sueli, Damiana. Glória a Deus. Bom dia, Liliane. Aleluia, Esther. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, Sandra Costa, Aparecida. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ler 1 João, capítulo 3. Esse capítulo é um dos mais identitários, vamos dizer assim, do Novo Testamento, né? Ele fala sobre filiação, somos filhos. Ele traz sobre filiação para nós, santidade, prática da justiça. Nós vamos ouvir a palavra de Deus sobre isso, do amor sacrificial. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E fala também da segurança do coração, que nós temos que ter um coração seguro diante da presença de Deus. Obrigada, Senhor Deus. Nós somos filhos de Deus, certo? Nem deixa ninguém roubar a sua identidade. Nós somos filhos, você é filho, filha de Deus. E glória a Jesus por isso. E sendo filhos, nós vivemos uma esperança futura. Nós vivemos todos os dias uma esperança com os olhos no reino, na vida eterna. Obrigada, Jesus. E o nosso coração sendo seguro na presença de Deus, a nossa fé é segura, firme e aumentada a cada dia, e nós vivemos em obediência. Pegue sua Bíblia, vamos ler, versículo 1. Diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não conhece, por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Olha uma verdade aqui. João começa com contemplação aqui. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Ser filho de Deus não é metáfora, é realidade espiritual. Nós somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, que nos deu a posição de filhos, que nos trouxe essa posição de viver na plenitude. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor. O mundo não nos conhece. Assim a palavra diz, porque não conhece o Pai. Então aquele que não conhece o Pai não entende o que você vive. Aquele que não conhece a Deus não consegue entender o estilo de vida que você vive, de oração, de busca, de jejum, de renúncias, de posicionamento. A pessoa não entende, porque não conhece o Pai. Então, identidade espiritual, meus irmãos, gera essa desconexão com o sistema do mundo. Traz essa desconexão. As pessoas não compreendem, porque não conhecem o Pai. Entende? Obrigada, Jesus. A nossa identidade, a sua identidade, ela não é identificada pelo mundo, mas pelo amor do Pai, pelo amor do Senhor sobre a nossa vida. Olha o que diz o versículo 2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Então, aqui há duas verdades no versículo 2. Já somos filhos? Isso remete ao presente, o dia de hoje. Nós já somos filhos e ainda seremos transformados. Existe aqui essas duas verdades, que nós somos filhos e ainda seremos transformados. Porque nós ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Aqui está falando do futuro, da vida eterna, da esperança
que nós vivemos todos os dias, nós vivemos na esperança. Então nós seremos semelhantes a Ele. Aqui, meus irmãos, sabe o que mostra para nós? Aponta para cada um de nós para glorificação plena. Vivermos na glória. É isso que esse versículo aponta para nós, que nós viveremos na glória. Então, a identidade já é real, mas o processo ainda está em andamento, que são os nossos dias, dia após dia. Olha o versículo 3, o que diz: e todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Então a esperança futura gera santidade presente. Ou seja, você vive uma esperança futura. Nós vivemos uma esperança futura, com a mente no reino, com os nossos olhos na eternidade. E por isso, então, nós vivemos uma santidade hoje. Porque se a nossa esperança é futura, nós sabemos que hoje nós devemos viver de forma que a nossa salvação hoje esteja segura. Porque ontem já foi. Hoje é o presente. É o dia de hoje que nós precisamos manter a nossa santidade, a nossa boa conduta, o nosso caráter. O nosso caráter é o mesmo. Ainda ontem, eu estava conversando com uma irmã que vai ser ungida a pastora. E ela falou assim para mim: pastora, ora para mim, ora por mim, ora comigo, porque nós sabemos que quando a autoridade pastoral chega, reconhecida pelos homens, porque na verdade quando a unção pastoral chega é porque Deus já deu esse direcionamento, né? E aí a terra reconhece, os homens na terra reconhecem e vem a unção. Ela disse: ora para mim, pastora, porque nós sabemos que o ataque aumenta, o levante aumenta. E aí eu disse para ela: tenha paz, porque mesmo que seja aumentado, você é a mesma, o seu caráter é o mesmo. Pode vir quantas flechas for, você é a mesma. Você carrega a mesma verdade, a mesma virtude, o seu caráter não muda, então nada vai mudar. Diferente se você tiver brechas, aí com certeza mudará. Entende? É sobre isso. Então, o seu caráter, a verdade que você carrega é o mesmo. Não mude. Não deixe ninguém te mudar. O sistema do mundo nunca vai te entender se não conhece o Pai. E nós, então, vivendo a santidade hoje, que é o dia de hoje, que é um presente, nós estamos vivendo com os olhos no futuro. Então, pureza não nasce do medo, mas da expectativa de vermos Cristo. Entende? Olha só que forte. A pureza não nasce do medo. Ela nasce na expectativa de vermos o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai voltar para nos buscar. A esperança verdadeira produz isso. Ela produz transformação na prática. A sua vida é transformada na prática dia após dia. Olha o que diz o versículo 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é quebra da lei. Então, o pecado não é acidente moral. Pecado é rebelião contra a vontade de Deus. Porque aqui está dizendo: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Olha o versículo 5 para completar. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. E glória a Deus por isso. Quando nós conhecemos Jesus, é impossível viver uma vida de pecado. Uma vida de pecado é diferente de cometer um pecado porque nós somos falhos e humanos e rapidamente reconhecer o nosso erro. Entende? Mas também nós não devemos usar da graça uma licença para pecar constantemente.
Porque Deus conhece o nosso coração. Ele nos sonda. Então, cuidado com isso. Então, João define o pecado aqui de uma forma muito objetiva. Entender o que é pecado nos impede de relativá-lo. Nos impede de fazer dele uma coisa normal. Nós já conhecemos Jesus. Jesus não veio apenas para perdoar. Ele veio para remover o domínio do pecado. Jesus veio para tirar a força, para fazer cair por terra, em nome dele, todo o pecado. Ele veio remover o domínio do pecado. Jesus venceu a morte. Então, em Jesus não há pecado. Em Cristo, há perdão. Cristo é o perdão, porque não há pecado nele. Então, a cruz não apenas cobre o pecado, ela confronta a sua raiz. Não é como antigamente que os sacerdotes tinham que fazer sacrifícios para cobrir os pecados por um tempo. Não. Jesus é o sacrifício perfeito agora. Sacrifício perfeito do Cordeiro perfeito que lavou todos os pecados do mundo e levou sobre ele todas as culpas. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Aqui no versículo 6, quando diz que quem vive unido com Cristo não continua pecando, João não fala de tropeços ocasionais, mas ele fala aqui de uma prática contínua, que é o que eu falei para vocês. Existem os tropeços ocasionais e nós devemos nos arrepender rapidamente dos nossos tropeços. Ele está falando aqui da prática contínua, que é fazer do pecado um estilo de vida. É isso que João diz aqui. Permanecer em Cristo quebra o estilo de vida dominado pelo pecado em nós. Porque o Espírito Santo sempre vai nos constranger, sempre vai nos trazer um estilo de vida para que nós sejamos transformados, para que aquilo que você viva, da maneira que você vive, você resplandeça Cristo através da sua vida. Então, permanecer em Cristo redefine hábitos na sua vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já passaram por essa transformação, depois que começaram a viver com Cristo. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já passaram por essa redefinição de hábitos, quando começaram a caminhar com Cristo de verdade e começaram a renunciar. O Espírito Santo traz esse constrangimento de posicionamento de vida que nós precisamos ter. Olha o que diz o versículo 7. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Então João alerta aqui contra o engano teológico. Dizer que fé não afeta a prática não é verdade. Nós precisamos viver e praticar aquilo que nós profetizamos. A fé que nós falamos que nós temos. Justiça praticada. A justiça praticada, ela revela a justiça recebida. Então, aquilo que você faz, denuncia aquilo que você recebe. Aquilo que verdadeiramente está dentro de você. Porque aqui diz que aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Então, a doutrina correta produz uma vida correta, uma vida certa. Se você vive a verdade, você vive uma vida em verdade, que é a vida certa, a vida que o Senhor Jesus nos ensinou a viver. Olha o que diz o versículo 8. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isso, para destruir o diabo, para destruir o que o diabo tem feito. Olha isso. Olha o versículo 9. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Então veja, é muito claro aqui a palavra. É muito claro. Se nós lemos para uma criança, ela entende.
Quem pratica o pecado é o diabo. Assim diz a palavra. O diabo peca desde a criação do mundo. Quem continua pecando pertence ao diabo. É a palavra de Deus que diz. Então é uma linguagem forte? É verdade. Mas é para mostrar a origem espiritual das práticas. Então, o que você tem praticado? O que nós temos praticado todos os dias? Vigie a sua prática. Vigie as suas ações. Vigie aquilo que sai da tua boca. Em nome de Jesus. Cristo veio para destruir as obras do diabo. Cristo veio para destruir as obras do diabo. Não para coexistir com elas. Ele veio para destruir. Destruir. Cristo não negocia com aquilo que ele veio para destruir. Ele veio para destruir o diabo, então ele não vai negociar com o diabo. Ele não vai dividir espaço com o diabo. Por isso, o santo não se mistura com o profano. Nós precisamos ter essa sabedoria, ter esse conhecimento e entender que o santo não se mistura com o profano. O que é santo é santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Quando diz no versículo 9 que quem é filho de Deus não continua pecando porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, nós somos nascidos de Deus, então nós temos a natureza de Deus. Nós recebemos o sopro de Deus sobre nós. A semente de Deus gera esse novo nascimento, essa nova inclinação interior sobre nós. O novo nascimento muda em você, muda em nós os nossos desejos. Esse novo nascimento faz com que as nossas ações sejam modificadas, não só os nossos comportamentos. Se trata de um novo nascimento, entende? Os nossos desejos são modificados, os valores, nós aprendemos a dar os valores às coisas certas. É isso que o coração de Deus pede a nós. É isso que o Pai tem pedido para nós todos os dias. Obrigada, Jesus. Versículo 10 diz assim: a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é essa. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Forte, né? Simples e forte. Simples e forte. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Essa é a palavra que nos reposiciona, que nos traz essa reorganização de mente, reedição de mente. Nós precisamos amar a todos. Ah, pastora, mas e aquele que me faz o mal? Ame ele. Ore por ele. Ore pedindo a Deus que o Senhor visite esse que te faz o mal. Peça a Deus que ele seja visitado pela presença verdadeira do Espírito Santo. Há dois critérios muito claros aqui no versículo 10. Quando diz que dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Nós vemos na prática aquilo que cada um faz. Nós precisamos amar a todos os nossos irmãos, sem escolher, sem distinção. Amar todos, os ricos e os pobres, os bem vestidos e os mal vestidos, todos. Nós temos as nossas mãos para que elas sejam estendidas a ajudar aquele que precisa. Um dia pode ser nós a precisarmos de ajuda. Nós precisamos olhar a todos com amor, porque espiritualidade sem amor é uma justiça falsa, não é a justiça de Deus, não é a justiça que Jesus nos ensinou a viver. Sermos filhos de Deus se revela na prática. Você é filho de Deus? Você tem vivido como filho de Deus na prática, todos os dias? Você tem refletido o caráter de Cristo? Você faz o que Jesus fez?
Você está fazendo o que Jesus faria? Você está falando com as pessoas com amor, assim como Jesus falaria? Se ele estivesse caminhando aqui hoje no meio do povo? Nós precisamos ser imitadores de Cristo e vivermos uma vida de verdade. É muito claro hoje aqui a palavra. Quando nós conhecemos a verdade, não tem como viver diferente. Não tem como perder tempo discutindo sobre coisas que não nos edificam, porque não está escrito. O versículo 11 traz para nós sobre o amor verdadeiro. A partir do versículo 11, quando traz para nós, amem uns aos outros. Olha só o que diz. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Vejam só, o amor não é inovação moderna. O amor é a essência do Evangelho. O amor é a essência do Evangelho. O amor não é moda. Nunca foi moda e nunca será modinha. O amor é a essência do Evangelho. Tá muito fácil falar pro outro que ama, né? Te amo. Te amo. Ama mesmo? Ou tá só falando da boca para fora? Ama mesmo? Na hora da dificuldade do irmão, na hora da queda dele, você vai estar ali com ele, auxiliando, orientando, levando a verdade na maneira da conduta de vida? Não é verdade? Nós precisamos amar de verdade e parar de viver de maneira como os hipócritas faziam, como os fariseus faziam. Em nome de Jesus, que o amor de Deus e a verdadeira essência do Evangelho toque em você e que haja uma transformação ainda maior esse ano sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esse capítulo ele traz para nós a verdade que nos confronta, a verdade que nos constrange. O cristianismo sempre foi uma fé relacional, sempre foi uma fé que nos coloca a ter momentos de intimidade com o Senhor, que nos leva a lugares profundos na presença do Pai, que não sejamos como Caim. Caim odiou porque a justiça do outro confrontava a sua própria maldade. Entendam isso. O ódio nasce da comparação e do orgulho ferido. Então, rejeite da sua vida todo espírito de comparação. Rejeita da sua vida todo espírito que nasce do orgulho. Todo espírito de orgulho arranca da tua vida em nome de Jesus. O que um orgulhoso ganha? Nada. Só destruição. Quem vive uma vida de comparação não consegue crescer. Não consegue crescer espiritualmente, não consegue crescer materialmente. Por quê? Porque não consegue olhar para a sua própria vida. Fica olhando o tempo todo para a vida de outros. E não consegue focar naquilo que precisa da sua vida para que haja crescimento. Em nome de Jesus, não se compare a outro. Cada um de nós temos a nossa identidade. Cada um de nós temos a nossa particularidade com o Senhor. Olha o versículo 13, diz assim: Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. Quem não ama ainda está morto. Quem não ama o outro está morto ainda. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Vamos grifar? Grifa aí para você não esquecer. Olha só
O versículo 13 e o versículo 14 está te lembrando, não estranhe se as pessoas do mundo os odeiam. Verdade, né? Hoje eu não coloquei aqui qual é. 1 João capítulo 3, para quem entrou depois, é o que nós estamos lendo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, nós caminhamos com Cristo, nós já sabemos o que nós precisamos fazer, nós sabemos o amor que nós temos que ter pelo outro. Então não se admirem se o mundo te odiar. Não se admire se o mundo te odiar, porque a justiça incomoda. Viver da maneira certa, viver a verdade, incomoda aquele que vive no erro e no pecado. Viver uma vida certa traz o confronto para aquele que vive uma vida de pecado. O mundo rejeita o que expõe as trevas. Tudo aquilo que expõe o erro do próximo, ele vai rejeitar, porque ele não está pronto para renunciar. Quem não está pronto para renunciar ao pecado, à vida de erro, vai bater no peito e falar: eu já sei. Eu conheço Deus. A palavra é muito clara. Não se pode servir a dois deuses. E nesses tempos, nesses últimos tempos, o que nós mais temos visto é a apostasia. As pessoas se afastando da fé verdadeira e sendo enganados pela falsa fé, pelos falsos costumes, por rituais religiosos vazios. Obrigada, Jesus. O ódio do mundo jamais vai invalidar a sua fé. Jamais. Não permita. Pelo contrário, o ódio do mundo só vai confirmar a sua fé, cada dia mais. O ódio do mundo só vai confirmar que o que você faz é certo, porque a palavra de Deus está dizendo isso, que o mundo odiará aquele que o confronta com a verdade. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. E quando diz que quem não ama o irmão é porque ainda está morto, é porque o amor é um sinal de vida. O amor é vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o puro amor. Então, o amor é sinal de vida em você. Quem não ama é porque permanece, né, na morte espiritual. É porque está morto. A palavra de Deus diz. O amor é a evidência da regeneração da nossa vida, daquilo que nós vivemos. Versículo 15 diz assim: quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Olha como isso é forte. Você vai continuar odiando alguém? Você vai continuar batendo no peito e falando: não vou liberar perdão? Tem que perdoar. Perdoe. Tira essa legalidade da mão do diabo. Você pode estar passando por um deserto por falta de perdão, por falta de liberar o perdão a alguém. Nós devemos amar a todos. Liberar o perdão. Libere o perdão quantas vezes precisar, até que quando você declara, não te incomoda mais. O dia que você liberar o perdão através da sua oração e aquilo fluir para você de uma maneira leve e natural, é porque aconteceu o perdão de verdade. Entende? É sobre isso. E quantas vezes precisar, libera o perdão nas suas orações. Se você tem a oportunidade de pedir o perdão para a pessoa, faça isso. Mas se você não tem, libere o perdão no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Não fique sem perdoar ninguém, porque a palavra é muito clara. Quem odeia o seu irmão é assassino. E uma pessoa só pode odiar a outra porque não perdoa e porque não tem um amor. Então, se você fala que ama a Deus e não perdoa, tá mentindo. Não tá amando Deus de verdade. As suas ofertas no altar não estão sendo aceitas, porque você não está fazendo da maneira como a palavra diz. Se você vai ao altar ofertar
e tem algo para resolver com seu irmão, deixa a sua oferta, vai lá, resolve, depois você faz a oferta. É assim que a palavra de Deus nos ensina. É forte. João trata o ódio como um homicídio em potencial aqui. Jesus já havia ensinado isso, lá em Mateus 5. Escreve aí, depois você vai lá ler. Jesus já havia ensinado sobre isso em Mateus 5. O coração é o berço das ações da nossa vida. Então, aquilo que você está gerando, aquilo que você está fazendo, é o berço. Tudo que você fala, você gera aqui primeiro. Se você ama, você fala. Se você odeia, você fala. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você só está falando ódio, se você só está destilando palavra de maldição, briga, ódio, é porque o teu coração está cheio disso. Não vem falar para mim que você ama o próximo se só está saindo da sua boca palavras de maldição. Tá mentindo. Você pode estar se enganando, mas a Deus você não engana. A palavra hoje é muito clara e está nos chamando para um posicionamento radical diante das verdades do Evangelho. Nós não podemos ficar vivendo só um versículo a vida toda. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra. É a verdade que vai nos dar a direção de vida. Olha o que diz o versículo 16. Sabemos o que é amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É muito claro aqui. O amor não é conceito, o amor é entrega. É entrega sacrificial. Cristo redefine o significado de amar na nossa vida. Amar é escolher o bem do outro. É escolher facilitar a vida do outro. Facilite a vida dos outros ao invés de dificultar. Mesmo que isso te custe algo pessoal, facilite a vida do outro. Nós não podemos ser egoístas, muito menos orgulhosos. O orgulhoso, o egoísta, caminha para a destruição. Não é isso que Cristo nos ensinou. Versículo 17 diz assim: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Como pode? Tá com os celeiros cheios? E não ajuda o irmão? O amor não é só emoção, não. O amor é ação na prática. É estender as mãos e ajudar o outro. A palavra diz. Nós não estamos aqui falando o que a gente acha. Esse ministério, ele é pautado e firmado somente na verdade. Todos os dias. Você só vai receber a verdade, porque nós lemos a palavra e meditamos nela. E buscamos o entendimento. Nós lemos. Quando nós lemos, nós estamos adquirindo conhecimento. E nós buscamos o entendimento na palavra. A sabedoria divina vem sobre nós. E através da sabedoria nós temos o discernimento de escolher aquilo que nós devemos fazer. De entender o que é certo e o que é errado. No mais profundo. Na visão profunda de Deus através do discernimento. É não ter pressa. Sabedoria é não tomar decisões forçadas. Sabedoria divina eu estou falando, porque a sabedoria humana só te faz errar. A sabedoria humana só faz você tomar ações precipitadas, decisões forçadas, decisões por influências de outros. E isso está tudo errado. Isso faz você ir para um caminho de destruição, de perda. Nós precisamos em tudo buscar em Deus as nossas decisões, não forçar nada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Aqui no versículo 17, quando fala que se a pessoa é rica, não ajuda o próximo, como pode afirmar ser filho de Deus? Está trazendo que a indiferença contradiz o amor de Deus.
a indiferença contradiz o amor de Deus. Cristo jamais fez isso. Jamais. Ele não nos ensinou a fazer isso. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos com todo o nosso entendimento, com toda a força do nosso coração. O amor que não age, meus irmãos, é apenas um discurso. O amor que não tem ação é apenas um discurso. A pessoa só sabe falar e não tem ação. O amor não é isso. O amor é ação. É você falar dele e agir nele. Olha o versículo 18 que traz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio das ações. Sim, é o que eu acabei de dizer. A verdade, entende? Quando nós conhecemos a verdade, nós sabemos o que nós temos que fazer. João conclui aqui: amor genuíno se manifesta que forma? De que forma que um amor genuíno se manifesta? Em atitudes concretas. O amor verdadeiro é visível. Todos veem que você vive o Evangelho. Todos veem em você Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. O versículo 19 traz para nós sobre a segurança do nosso coração diante de Deus. A segurança que nós vivemos. Coragem diante de Deus. Quando diz assim: é assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Sim, o nosso coração se sente seguro na presença de Deus. Uma vida coerente gera paz no seu interior. Quando você vive uma vida coerente, de forma certa e verdadeira, isso te traz paz e o mundo não te rouba essa paz. As pessoas podem falar o que elas quiserem, o mundo não vai roubar a sua paz. Porque a paz que o Senhor Jesus nos dá excede todo o entendimento do mundo. O mundo não pode nos dar essa paz, somente Jesus. Então, se o teu coração está na presença de Deus, você está seguro. O coração acusador é silenciado pela verdade vivida. Obrigada, Jesus. Tenha uma consciência alinhada com Deus, porque uma consciência alinhada com Deus, ela te traz o descanso. Ela te traz o descanso que você precisa. Olha o versículo 20. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Veja só, Deus vê além das suas emoções. Deus conhece você além das suas emoções. A nossa segurança não depende apenas daquilo que nós sentimos. Deus é mais confiável que os nossos sentimentos. Por isso, nós não devemos viver pelas nossas emoções. Nós não devemos viver por aquilo que nós sentimos. Nós devemos viver na palavra. Nós devemos viver pela verdade do Evangelho. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são enganosos. Olha aqui, a palavra diz: se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Sim, Deus é maior. Obrigada, Senhor. Olha o versículo 21. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Aleluia. É sobre a consciência limpa. A consciência limpa gera ousadia na nossa oração. Uma vida íntegra, uma vida verdadeira, direcionada em Deus, fortalece a nossa fé todos os dias, o tempo todo. Pode vir o que for, você vai olhar e falar: o meu Deus é maior. O Senhor prometeu. Eu viverei as suas promessas de maneira completa. Eu vou viver as promessas de Deus na sua totalidade. O Senhor prometeu, eu vou viver. Eu tomo posse da palavra do Senhor, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. O Senhor te leva a descansar quando o seu coração está nele.
Olha o versículo 22. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. Sim, a obediência alinha os nossos pedidos com a vontade de Deus. Sejam obedientes. A sua obediência alinha os seus pedidos com a vontade de Deus. A oração eficaz nasce do seu relacionamento obediente a Deus. Relacionamento obediente, conduta de vida, o amor na prática. Versículo 23 diz assim: e o que ele manda é isso, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Cristo nos mandou amar uns aos outros. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. 2 pilares aqui no versículo 23 para nós. Fé em Cristo e amor ao próximo. 2 pilares, ó. E o que ele manda é isso, tá escrito. Que creiamos no seu Filho Jesus, isso é fé. E que nos amemos uns aos outros, amor. Fé e amor. 2 pilares inseparáveis. Fé e amor caminham juntos. Versículo 24 diz assim: quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Vamos grifar? Para você nunca esquecer? Olha só. Quem obedece os mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Meu Deus, como eu repeti isso na pandemia. Obrigada, Jesus, por me trazer essa lembrança. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Como eu repeti isso na pandemia. Eu vivo com Deus, Deus vive comigo e eu não estou sozinha. Eu não estou caminhando sozinha. Deus está comigo e eu estou com Ele. Eu repeti muito isso. E é verdade que eu me fortalecia todos os dias. E dia após dia, a minha fé foi sendo aumentada. Obrigada, meu Deus. Então, quem obedece permanece em Deus. O Espírito Santo confirma a permanência de Deus em nós. O Espírito Santo confirma a permanência de Deus em nós. A presença do Espírito Santo de Deus sustenta a certeza da fé que nós declaramos todos os dias. Amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus, pela verdade colocada em nós, pelo rico alimento recebido nesse dia de hoje. Então, nós vimos aqui nesse capítulo que a identidade precede do nosso comportamento. É isso que nós vimos. Nós somos filhos e nós precisamos nos comportar como filhos e servir a Deus e termos condutas e ações que refletem isso e não o contrário, porque se a nossa conduta é contrária ao governo de Deus, então o versículo 8 é muito claro: quem continua pecando pertence ao diabo. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está escrita aí no versículo 8. Se você não grifou, pode grifar, porque se um dia você precisar levar essa palavra para alguém, você leva. E nós vivemos de maneira com esperança futura, não é verdade? Então a esperança futura gera em nós a santidade agora. Porque nós precisamos viver hoje, no presente, de maneira a guardar a nossa santidade, para que a nossa salvação esteja guardada hoje. Porque amanhã a gente não sabe, nem se nós vamos estar aqui. E o novo nascimento, quando nós nascemos, quando nós decidimos caminhar e renunciar todas as coisas do mundo para caminhar com Cristo, isso muda os nossos desejos.
muda as nossas vontades e nós começamos a entender e a viver de maneira que nós sabemos que a nossa alegria verdadeira e completa está com Cristo e não nas coisas do mundo, porque as coisas do mundo traz uma alegria momentânea. As coisas do mundo traz uma falsa ilusão de alegria e felicidade. Por isso as pessoas repetem. Por isso que quem usa droga e precisa de mais e mais. Por quê? Porque é uma falsa alegria. Quem bebe é a mesma coisa. Vou beber para ficar feliz. Misericórdia. A verdadeira alegria não está em nada disso. Está em você poder sorrir de verdade, porque você sente alegria de verdade, sem precisar de nada que seja ilícito para isso. E o amor é sinal da tua vida espiritual. Se você ama a todos, você está viva espiritualmente, você caminha com Deus. Se você não consegue amar a todos, então você está morta. Você ainda não viveu, você não está vivendo. A palavra de Deus diz: quem não ama ainda está morto. Está lá no versículo 14. Nós precisamos ter uma consciência limpa, nos apresentar diante de Deus todos os dias com uma consciência limpa, porque a consciência limpa fortalece o teu coração. Amém? E a fé verdadeira se manifesta através das nossas ações concretas, das nossas ações como o que Jesus faria, o que ele ofereceria nessa hora para essa pessoa. É sobre isso. Olhar com os olhos de Cristo para as pessoas. Amém? Em nome de Jesus. João 3, ele nos conduz a esse confronto de deixarmos uma vida de pecado. Nós precisamos viver de forma que nós temos a certeza que somos filhos, porque nós somos filhos. Nós não podemos só viver de forma como alguém que frequenta a fé, não. Nós precisamos viver sabendo que nós somos filhos. Nós somos filhos, amados, escolhidos, separados. Obrigada, Jesus. Quem entende que é filho, busca santidade sem medo nenhum. Quem entende que é filho, busca a vida certa sem medo. É só porque nós sabemos o que tem que ser feito, não tem que ter medo. Nós fazemos o que tem que ser feito. Isso é buscar uma vida de santidade. Isso é entender que é filho. Você entende que é filho, então você sabe o que é certo a fazer. Se você entende que você é filho, você ama sem reservas, você ama a todos. Você é exemplo a todos. Você se doa de tal forma que mesmo que aquilo te custe, mas você doa porque é para o reino. Você sabe que é o que você tem que fazer, então você ama sem reservas. Você obedece sem barganha. Você não vai obedecer esperando receber algo em troca, porque se você fizer isso é barganha. Você faz de todo o teu coração. Você faz porque aquilo te traz alegria, porque aquilo te traz paz, é o que você quer fazer. Quem entende que é filho, confia, mesmo quando o coração acusa. Confia, confia, confia em Deus. Eu confio no Senhor. Eu sei que eu sou filho. Eu confio que o Senhor me trará o prover, que o Senhor vai me justificar diante dessa acusação que estão fazendo contra a minha vida, contra a minha casa. O Senhor vai me justificar. Não vale a pena ficar discutindo com o sistema do mundo, porque o mundo não vai nos entender. Então, quando vier a acusação, é melhor se calar. Não adianta discutir. A pessoa não vai entender. Ela nem ouve. O ouvido dela não é para Deus. Não está pronta. Então, muitas vezes, sabe como você quebra o diabo rapidinho? Quando ele está usando a vida de outra pessoa. Isso é lindo. Faça. Peça perdão na hora. Você quebra o diabo. Você quebra ele de tal forma que ele sai na hora da influência que ele está levando para outra pessoa.
Se a pessoa começa a te acusar, e aí você, pelo seu discernimento, você sabe que você está sendo acusado injustamente, então você vai, com muita humildade e amor, olhar para a pessoa e dizer: sabe, irmão, você está certo, me perdoa, nossa, me perdoa, realmente eu estou errado, eu vou procurar fazer diferente da próxima vez. Acabou. Você quebra ele sai correndo. Porque ali você transbordou o amor de Cristo. Ele não suporta. Ele não suporta quem transborda o amor de Cristo. E liberar o perdão e pedir desculpa é uma das coisas que fulmina o diabo. Faça isso. Depois, em outro tempo, havendo oportunidade, se houver oportunidade, você conversa com esse irmão sobre a verdade. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela palavra de hoje. Esse ano, já logo no começo, o Senhor vem, vamos dizer assim, trazendo tanta verdade, né? O chicote tá estralando, né? E glória a Deus por isso, que nos posiciona, que nos chacoalha mesmo, né? Para viver a verdade na presença dele. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Eu desejo de todo o meu coração que você esteja sendo muito alimentado pela verdade da palavra. Eu desejo, em nome de Jesus, de todo o meu coração, que você esteja crescendo cada dia mais espiritualmente com toda a verdade que o Evangelho tem derramado sobre nós todas as manhãs. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, Te damos toda a honra e toda a glória, damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor já fez na vida de cada um de nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Declaramos, Pai, o nosso amor ao Senhor. Declaramos a nossa busca, a vontade do nosso coração de vivermos na Tua presença com a nossa mente e o nosso coração limpos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa vida, de sermos verdadeiros, de termos o caráter de Cristo, de sermos imitadores do nosso Senhor Jesus. Coloca sobre nós, Senhor Deus, as armaduras, Senhor Deus, que o Senhor deixou de Efésios 6 todos os dias e que elas possam ser trocadas em nós, quantas vezes for preciso, Pai. Sabemos que todos os dias temos uma batalha. Jesus nos disse que teríamos dias difíceis, dias de aflições, que passaríamos por desertos, mas que se nós estivéssemos caminhando com Ele, o nosso fardo seria leve, seríamos vencedores. Jesus venceu principados, potestades, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo e nós estamos com Jesus, então somos vencedores com Ele. Nos ensina, Espírito Santo, todos os dias, o tempo todo, a caminharmos cada vez mais profundo com Jesus. Fortalece-nos, Espírito Santo, na Tua presença. De glória em glória venceremos. De glória em glória nossa fé será aumentada e fortalecida. De glória em glória viveremos o extraordinário do amor de Deus. De glória em glória veremos as maravilhas e os milagres e as promessas do nosso Senhor se cumprirem na nossa vida. Pai, eu consagro ao Senhor esse ministério de avivamento, Senhor Deus, que tem trazido para todos nós o alimento que nós precisamos todos os dias.
Nos ajuda, Senhor, a manter a nossa lamparina acesa. Nos ensina a gerar o óleo, em nome de Jesus. Óleo que cura, óleo que purifica, óleo que santifica, óleo que nos protege. A verdade nos protege, a verdade nos santifica, a verdade nos fortalece na Tua presença, Pai. É assim que nós queremos viver, meu Deus. Eu selo com o sangue do Cordeiro toda a oração desse dia de hoje. Eu selo em nome de Jesus com o sangue do Cordeiro a vida de todos. E declaro que o alimento espiritual recebido nesse dia de hoje cria forças no seu coração, raízes profundas no seu interior, a gerar frutos da verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Eu selo com o sangue do Cordeiro e ativo sobre a nossa vida discernimento espiritual. Declaro que os nossos ouvidos serão sensíveis à voz do Espírito todos os dias, em nome de Jesus. E os nossos olhos serão bons, para que o nosso corpo seja cheio de luz e que por onde entrarmos, o ambiente seja transformado em luz, que os céus se abram e que Deus haja através da sua vida em todos os lugares por onde você caminhar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, é isso que eu oro e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Peço que o Senhor abençoe cada um de nós para esse dia. Dai-nos, Senhor, toda a direção, estratégias. Nós consagramos nas suas mãos, Pai, diante do teu altar, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós precisamos decidir nesse dia de hoje. Pai, abençoe os nossos clientes, os que já são clientes, os que chegarão novos, que venham, Senhor, trazidos por Ti, que eles sejam muito abençoados com todo o trabalho o serviço que nós temos para oferecer, os produtos que oferecemos, que eles sejam abençoados, porque tudo aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, Pai, vem das bênçãos do Senhor. Todo o nosso trabalho é abençoado por Ti. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Todos os dias nós Te daremos. Obrigada, Jesus. Nós nunca nos esqueceremos do que o Senhor faz por nós. O Senhor já fez e faz todos os dias. Não nos deixe nenhum dia sequer. Nada somos sem a sua presença, Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza em tudo que nós precisarmos. Assim nós oramos em unidade, em concordância, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Compartilhe com quem você deseja que conheça Deus de verdade. Faça o ID do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu amor. Obrigada. Convide mais pessoas a estarem de manhã, recebendo direção de Deus na palavra. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até amanhã, para a honra e glória do nome do Senhor. Tchau. Boa segunda-feira para você.